Após pressão de povos indígenas, o governo federal revogou o decreto que incluía 3 hidrovias da Amazônia no Programa Nacional de Desestatização. A medida previa a concessão dos trechos à iniciativa privada. Para analisar os desdobramentos jurídicos e econômicos dessa decisão, a gente recebe agora o advogado tributarista Leonardo Hösler, também nosso colunista aqui no canal. Hösler, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Leonardo. Muito bom dia, meus amigos. Bom dia a nossos telespectadores, a nossa equipe. É um assunto muito importante e relevante, né, a se mencionar, né, porque o Brasil segue produzindo insegurança decisória em infraestrutura, né, exatamente no momento em que precisamos ampliar competitividade, reduzir custos, né, e principalmente atrair investimentos de longo prazo, né. Para o agronegócio, as hidrovias não são um tema abstrato, né? As hidrovias são custos, são prazos, são previsibilidades e principalmente margens aqui, né? Quando se discute Tapajós, Madeira, Tocantins, estamos falando do coração logístico do Arco do Norte, uma alternativa estratégica para reduzir distâncias efetivas, desafogar corredores rodoviários e geram impactos diretos no frete, no tempo, no escoamento e principalmente na capacidade de responder às janelas internacionais de demanda, do meu ponto de vista, né? E aí, quando o governo anuncia, suspende e depois revoga em sequência, ele não está apenas mudando esse papel, né? Ele está alterando o risco percebido e, com isso, altera o preço do capital, né? O apetite, principalmente para os investidores, né? A disposição de assumir esses compromissos de longo prazo. E aí é necessário nós retroagirmos um pouquinho, né? Dar um passo atrás e ver como que esse processo se deu, né? Então, primeiro decreto incluiu os trechos no Programa Nacional de Desestatização. Depois, após isso, nos Tapajós houve a publicação de um pregão de drenagem, de manutenção. E diante da crise, o governo anunciou essa suspensão desse pregão. Na sequência, veio a decisão política de revogar o decreto como um todo. Então, quando falamos em infraestrutura, do meu ponto de vista, a regra ela é simples, né? O capital ele não gosta de surpresas. E quando o Estado se mostra incapaz de sustentar uma diretriz mínima, o investidor ele exige prêmio de risco. E quem paga esse prêmio no final somos nós, é a sociedade. Na forma de como? De forma de frete mais caro, alimentos mais caros, menor competitividade exportadora e, obviamente, menos empregos. E aqui entra um ponto que exige uma crítica objetiva ao governo federal. O problema não é escutar, né, ouvir as comunidades. A consulta ela é obrigatória em muitos casos e é também um dever cívico do governo. O problema é o governo agir de modo reativo, sem método nenhum, sem governança e principalmente sem previsibilidade. Ou seja, primeiro anuncia sem constituir um caminho procedimental e depois, diante do conflito, tenta remendar com suspensões pontuais e aí, por fim, revoga o decreto inteiro sob pressão, transmitindo ao mercado uma mensagem muito ruim de que a política pública de infraestrutura pode ser revertida por crise de curto prazo, porque o governo não estruturou desde o início um processo robusto de consulta, de transparência, de licenciamento com cronogramas, de escopo com responsabilidade. E aí nós olhamos nas justificativas do governo que a revogação teve base nos compromissos de que qualquer empreendimento ligado aos Tapajós deve ser precedido de consulta livre prévia informada, né? Um instrumento que integra o ordenamento jurídico brasileiro. E, realmente, isso está corretíssimo como premissa jurídica. A crítica aqui é outra. Se isso era premissa porque avançar com o decreto de inclusão no programa nacional sem publicar um roteiro institucional de consultas de participações sociais e de gestão de conflito com segurança jurídica a todos os envolvidos, né? O Estado ele não pode operar como se a etapa de ouvir e acomodar viesse apenas depois do anúncio de desgastes. Esse procedimento ele vem antes do fato consumado porque é procedimento que evita ruptura. E sob uma perspectiva internacional, né, porque o Brasil não é o único país que enfrenta tensão em infraestruturas, em comunidades, a diferença é como os governos lidam, né?
E isso foi até um ponto que na semana passada comentamos com o Valteno, né? E eu fui pesquisar, né? Por exemplo, no Canadá existe o dever dessa consulta a povos indígenas consolidados com obrigação do Estado reconhecida por decisões da Suprema Corte canadense, né? O governo organiza diretrizes e práticas para compatibilizar esses projetos. Nova Zelândia trata esse engajamento com os maores em infraestruturas com componentes estruturantes da própria política pública, né? Justamente porque sabe que a infraestrutura é projeto de décadas. E aí nós temos também outros exemplos na Bolívia, no Peru, trazendo aqui para a América do Sul também, com essas consultas prévias, né? O que esses exemplos revelam é que a pergunta correta não é se haverá consulta ou proteção, isso é dado. A pergunta correta é se o Estado desenha um processo previsível, transparente, tecnicamente defensável e juridicamente consistente que permita conciliar direitos e desenvolvimento. E nosso país, infelizmente, ainda tropeça nessa etapa, né? E quando o governo federal se comporta como gestor de crise e não como formulador de política pública, ele automaticamente alimenta um ciclo vicioso, né, de conflito, judicialização, paralisia e encarecimento, e principalmente o que para mim é o maior risco disso tudo, a fuga de investimento, né? Isso prejudica, obviamente, o desenvolvimento econômico do país como um todo. Agora, Leonardo, me tira uma dúvida, então. Se não houve essa consistência jurídica, que consequência pode ter? Que juridicamente abre um precedente? O que pode acontecer a partir daí, então? As consequências jurídicas do nosso país, elas tendem tudo a ir para o mesmo canal, né? Que é de uma discussão acerca dos partidos políticos adentrando ao Supremo Tribunal Federal para ver se essa normativa é ou não válida, né? Já existem, inclusive, consultas prévias para que ocorram essa discussão jurídica no Supremo. Então, deve estar aqui nos próximos dias, em nossas pautas, uma possível discussão. Óbvio, cabe também às casas, ao nosso Congresso, uma readaptação disso, numa roupagem de um projeto de lei, para que nós também tenhamos essa segurança jurídica na estabilidade dos seus corredores de escoamento, né? Até porque ali está grande parte da nossa exportação, né? E com isso temos uma viabilidade econômica. Mas a via jurídica certamente será as discussões em relação, tanto mesmo se o Congresso Nacional colocar um novo projeto de lei, a discussão da validade jurídica perante o Supremo Tribunal Federal. Rosler, e na sua opinião, tem possibilidade, então, de questionamentos judiciais ou pedidos aí de indenização por parte de empresas que já estavam se preparando para participar das concessões? Acredito que sim, cara. É uma pergunta muito, muito boa, né? Até por conta de todo esse prejuízo quando se fala em plano de negócios, esperando que um decreto, ele de fato venha a resolver uma situação, se tem uma preparação, se tem um investimento, e obviamente se gera um prejuízo em relação a isso. E claro, a via correta para discutir essa situação de indenização é a via judicial, infelizmente, né? A gente fala infelizmente porque tudo em nosso país acaba escoando, ao invés de escoar nas hidrovias, acaba escoando para o judiciário esse plano, né? E cria, claro, um ambiente de risco institucional, porque, mais uma vez, são os tribunais superiores discutindo matéria legislativa, né? Então, acredito que se o governo federal, de fato, quiser reconciliar esses interesses, o caminho ele é institucional, né? É voltar, publicar um novo Plano Nacional de Hidrovias com transparência, integrar licenciamentos e consultas desde as suas origens, e aí definir esses critérios e condicionantes, né, para garantir principalmente fiscalizações e dados públicos e, óbvio, dialogar com todos os elos da cadeia, inclusive os produtores e operadores logísticos, municípios, além das comunidades, que certamente esses players econômicos não foram escutados. Agora, é um processo longo, né, Leonardo? Isso já causa perda já só pela ideia. Quanto tempo pode se revogar a revogação, talvez fosse o caso, ou pelo menos haver uma correção aí em que o processo andasse? Não é um processo jurídico, enfim, mesmo que se reavalie tudo, quanto tempo leva isso?
O plano de tempo, infelizmente, nós não temos como precisar, principalmente se entrarmos no campo jurídico, né? Porque depende-se de pautas, depende de sorteios, depende de uma série de situações, né? Isso, obviamente, não se discute em menos de 6 meses aqui, podemos colocar de acordo com os movimentos das pautas. Claro que a via mais rápida é, de fato, a reconciliação desses interesses institucionais através do governo federal, né? E isso é um encontro que deve acontecer com o Congresso Nacional, né? Os deputados, a frente parlamentar do agronegócio, maior risco hoje para essas questões do escoamento, devem tomar atitudes e devem buscar o governo federal para trazer isso, né? Porque sem isso, o Brasil irá continuar colecionando essas crises que não resolvem o problema ambiental, né? Não asseguram investimentos e, no fim, só aumenta o custo do nosso país para quem produz, transporta e quer competir de igualdade aqui com os estrangeiros. O Rosler, e o governo pode retomar esse projeto com ajustes ou essa decisão indica uma mudança mais estrutural na política de concessões para a região amazônica? Um pouco dos dois, mas obviamente pode retomar, pode vir aí a reabrir essa revogação, revogar a própria revogação e trazer um ambiente de uma discussão, uma nova discussão frente a tudo que tem acontecido. Eu, sinceramente, acredito que o caminho seja esse. A partir de agora, com as pessoas com quem eu conversei, que o governo ele deve acalmar os ânimos e trazer todos esses players para a mesa e, perdão, e conversar através de todos os interesses do que seria o melhor caminho e menos traumático para uma sequência justa para todos os envolvidos. Para a gente concluir, em um ano eleitoral, imagino que seja evidente, isso causa um impacto ainda maior, né? Não dá para se deixar, não dá para não admitir de que tem aí uma intenção com essa decisão, né, Rosler? Juridicamente, isso também é mais delicado no ano eleitoral, né? Certamente, meu caro, isso gera o que nós já conhecemos muito bem no nosso país, que é a insegurança jurídica. Segurança jurídica para investir, segurança jurídica para crescer, para contratar e para melhorias de infraestrutura. Então, o debate deve ocorrer, ele precisa ocorrer e a única coisa que não pode acontecer é ficar inerte, né? O governo achar que resolveu com revogaço, sem analisar os prejuízos que de fato ele trouxe para a região. Muito bem. É isso então, Rosler, acho que falamos um pouquinho sobre tudo. Obrigada pela participação semanal aqui com a gente. Semana que vem você volta, né? Estaremos aí batendo ponto certinho. Muito obrigado a vocês, uma ótima terça-feira. Um grande abraço a todos. Obrigada pra gente.